Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Raízes da Palavra 360 Graus. É ao mesmo tempo profundo e panorâmico. A Bíblia vista por todos os ângulos, teologia viva, fé sólida e reflexão profunda. E hoje, falando sobre Deus. Deus existe? Já entrando direto no assunto, Deus, ele é. O próprio nome no hebraico, Yud-He Vav-He, quando diz a Moisés, o eu sou, está lhe enviando, né? Ali Deus já está dizendo que ele não existe, ele é, pois a existência está vinculado àquilo que nós experienciamos nas 3 ou 4 dimensões ao qual estamos sujeitos em tempo e espaço. E Deus, ele é infinito. E mesmo o espaço, ele tem uma finitude, ainda que a nossa compreensão não consiga alcançar os limites do espaço, Deus vai além disso, ele é eterno e é antemporal, pois se Deus criou tudo, e quando dizemos tudo, ele criou o espaço e o tempo. Então, se ele criou o espaço e o tempo, ele não pode existir dentro do espaço e muito menos dentro do tempo. Por isso que ele é eterno, ele vive na eternidade, ele existe naquilo que é antemporal, atemporal, fora do tempo. Se ele existe fora do tempo, ele não existe na nossa realidade, está fora disso. Então nós temos uma conexão com Deus através do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então nós adentramos a eternidade e entendemos, dentro da nossa capacidade humana, aquilo que é Deus. Mas a palavra Deus é um pouco mais complexo de entender, porque a Bíblia, no começo, ela foi escrita em hebraico. Então, a palavra Deus que nós usamos hoje, ela vem do latim. Né? Foi usada pelos romanos para designar uma divindade. Especificamente, né, especialmente Júpiter, Deus Optimus Maximus, Júpiter, o melhor e o maior dos deuses. Mas a raiz vai bem mais fundo do que isso, né? Deus vem do indo-europeu antigo, Deivos, que significa literalmente celeste, ou o brilhante, derivando da raiz dio, brilhar, céu luminoso ou dia. Então, essa palavra, dessa mesma raiz, vieram palavras como day, que é dia em inglês, né? Zeus, que é Deus supremo no grego, e Júpiter também veio dessa palavra, Dio Pater, literalmente pai do céu. Até Deva, nos textos mais védicos da Índia, significa ser divino. Ou seja, né, originalmente Deus estava ligado, a palavra Deus, né, estava ligado à ideia de luz, altura, brilho, o ser supremo do céu luminoso. Com o tempo, especialmente com o cristianismo, né, a palavra foi usada para traduzir o nome de Deus verdadeiro da Bíblia, o Elohim. Né, em alguns lugares da Bíblia está o tetragrama, que é o Yud-He Vav-He, que é o Senhor, e também em alguns casos se traduz por Deus, ou apenas o Senhor. Então, de certa forma, podemos dizer que a palavra Deus nasceu olhando para o céu, foi santificado olhando para o alto. E no hebraico, no Antigo Testamento, Deus é traduzido de várias palavras, né? Cada uma mostrando um aspecto do caráter divino. Elohim, a mais usada no Gênesis, e em boa parte do Antigo Testamento, é uma forma plural, mas usada como verbo no singular,
quando se refere ao Deus verdadeiro, indicando plenitude de poder, não muitos deuses. Ele é um único Deus em uma pessoa, só que essa pessoa ela é plural, né? Como a gente está vendo na escola bíblica, que nós somos tricotomos, né? Corpo, alma e espírito, mas somos uma pessoa, não somos duas nem três, somos uma pessoa. O nosso ser humano, ele é constituído dessas três essências, digamos assim. Mas é uma pessoa, eu sou uma pessoa, mas eu não sou um singular. Eu sou singular no sentido de ser único, mas eu também sou um plural. Né? Então, porque somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus, nesse sentido também, quando lemos no original Elohim, é um plural, mas é um plural, digamos assim, singular, porque é um plural porque ele é composto, é um ser composto, é um ser que na verdade é inexplicável, né? Muitas vezes nós não conseguimos entender como Deus é um e ao mesmo tempo é três, mas Elohim é isso, é um plural em uma pessoa. O Yahvé, Yahweh, o Yahweh, traduza como quiser o tetragrama, porque na verdade se perdeu a fonética, né, do Yud, Re, Vav, Re, é o nome pessoal de Deus revelado a Moisés na sarça ardente, e significa literalmente eu sou o que sou, né, o Deus que existe por si mesmo, eterno, imutável. Por reverência, os judeus não pronunciam o nome, então eles substituíram nos escritos por Adonai, e as nossas Bíblias traduzem por Senhor. O El, que é mais semítico, né, que da onde veio o Elohim, o Shaddai e assim por diante, é um Deus singular, significa Deus também, ou poderoso. É a forma mais antiga usada em nomes como El Shaddai, Elohim, Elohim, El Roi. Então, os textos mais antigos seriam esse, um nome usado para a palavra Deus que nós usamos hoje. E o Adonai, que é Senhor, usado como título de autoridade e reverência. Então, já no grego, quando a gente vem para o Novo Testamento, principalmente, mas também na tradução da Septuaginta também, né? Eles foram escritos, os apóstolos usaram o grego koiné, a língua comum ao Império Romano. A palavra usada lá era theos, de onde vem termos como teologia, estudo de Deus, né? Deriva do verbo teu, ver ou contemplar, ou seja, o ser que tudo vê, o objeto supremo de contemplação. Na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, como eu falei, né, Theos foi usado para traduzir Elohim. E para naquelas traduções que a gente vê Senhor, foi usado Kyrios da Septuaginta, no lugar do tetragrama. Então, na Septuaginta, quando aparece a palavra Kyrios, no original era o tetragrama. Quando aparece o Theos, era o Elohim ou algum outro nesse sentido do El. Mas quando aparece na Septuaginta a palavra Kyrios, está se referindo, né, querendo traduzir e não traduzindo a palavra que é intraduzível e que é, de certa forma, impronunciável, né, o Yud, Re, Vav, Re, porque se perdeu a pronúncia. Mas isso é muito importante, grave isso. Kyrios, do Velho Testamento, quando foi traduzido da Septuaginta, Kyrios foi traduzido para o tetragrama, que é o nome do próprio Deus. Isso é muito importante para entendermos algumas coisas no Novo. Então, grave isso na tua mente. Kyrios foi traduzido para identificar o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, o nome do próprio Deus. Por isso, quando Paulo escreve Jesus é o Senhor, ele não escreve ali que Jesus é Theos. Não.
Ele escreve que Jesus é Kyrios, Senhor, ou seja, a Septuaginta na época de Paulo, na época de Cristo, ela já existia. Então eles tinham como tradução do grego, do Velho Testamento para o grego, este nome em particular. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que Jesus é Deus, né, no sentido literal da palavra, Kyrios. E Paulo está dizendo que Jesus é o Yud Re Vav He, o grande eu sou, encarnado. Ou seja, então, a palavra Deus que usamos hoje é um eco distante de milênios de fé e língua. Começou com o ser do céu luminoso, foi santificada pela revelação bíblica como eterno, criador, redentor. Em outras palavras, Deus é um nome que começou nas alturas e terminou no coração humano. Que nós possamos entender que Deus, Ele é, e Jesus é Deus. E o nome de Deus, ele é muito amplo. De certa forma, quando nós falamos Deus, nós aceitamos algumas coisas, né, do cotidiano. Porque, na verdade, Deus, como pessoa, é incompreensível. Nós não conseguimos entender plenamente, né? Então, a Bíblia, ela usa para Deus não os nomes que ela usa para Deus não são meros rótulos, né? Cada nome revela um aspecto de Deus, uma revelação do próprio Deus, seu caráter, ação, relação, a relação com o povo, né? Imposição cósmica. Estudar etimologia e o uso bíblico ajuda a pregar, a ensinar e orar com maior precisão teológica. A palavra que usamos em português, Deus, ela vem do latim, né? Deus, que por sua vez deriva do proto-indo-europeu, Deus, Dio, raiz que transmite a ideia de brilho, céu, dia, portanto originalmente ligada ao céu luminoso e a divindade celeste. Isso explica por que palavras como Zeus, Deus, Deva, do sânscrito, e Daylights tem uma raiz comum, porque essas palavras têm uma origem comum, né? O Dai, Deus, dia, e tem uma raiz em comum lá das línguas mais antigas. E o Elohim, que é uma forma plural, gramatical, né? Porém frequentemente usado como verbo no singular, quando se refere a Deus de Israel, o que sugere pluralidade de majestade, ou plural que expressa plenitude, poder. Pode também em outros contextos significar deuses ou seres divinos, juízes. Está lá no início da Bíblia, né, no Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou, né? Então esse Deus usado na nossa tradução é uma palavra mais atual, mas lá no original está Elohim, que é plural, mas usado no singular, como já falei antes. Então, Elohim enfatiza o poder criador e autoridade universal de Deus. Já o tetagrama, o Yud Re Vav He no hebraico, que é o nome pessoal revelado a Moisés, geralmente é traduzido por eu sou o que sou. A frase hebraica é Ele Rei Haser Rei, muitas vezes é mal interpretada, né? Da ideia de existência autossuficiente. E Deus, Ele é, como dizer, eu sou, eu serei, eu sou o que sou. É mais nesse sentido que Deus está falando com Moisés, né? Por reverência, então, os judeus evitaram a pronúncia e dizem Adonai ao ler. Quando o Yud Re Vav He está no texto original, né? Então, em alguns casos, eles até tiram as letras, né? Para não correr o risco de recitar. Mas no final das contas, a pronúncia se perdeu. Então,
a palavra, né, o tetragrama em si revela a autoexistência, a aliança e a fidelidade com Deus. Já o El composto é a palavra semítica primitiva para Deus, o poderoso. Aparecem compostos El Shaddai, El Elohim, El Olam, etc. Né? Nesse sentido, indica o aspecto de autoridade e poder. Então, El Shaddai, tradicionalmente é traduzido por Deus Todo-Poderoso. A etimologia de Shaddai é debatida, na verdade, né? Propostas vão de da montanha, né? O Deus da montanha. No acadiano Shadu, a ideia de amparo, nutriz. Algumas sugerem um vínculo com seios até, né? O Shed, até o devastador, limitador. Há um amplo significado na palavra Shaddai. Então não há consenso absoluto entre os estudiosos em uso bíblico ligado à promessa e bênção. Né? Em Gênesis 17, por exemplo, tem isso. Então, algumas palavras não têm consenso. Por quê? Porque realmente ela é complexa para expressar aquilo que nós hoje chamamos de Deus, né? O eterno, o ser todo-poderoso. Com palavras nós não podemos expressá-los, mas ainda assim o escritor bíblico tentou fazer isso com o que ele tinha em mãos, né? Com as palavras que existiam na época, e assim por diante. E Elohim, o Deus Altíssimo, o Supremo, usado para enfatizar superioridade, soberania. Em relatos de Abraão, aparece como título solene universal. Há discussões também sobre Elohim. Foi inicialmente um título teológico aplicado a uma divindade superior ou um sinônimo do tetragrama, né? Já desde cedo. Então, note que todas essas palavras que nós ligamos a Deus, por mais amplas que elas sejam, ainda assim são pequenas para expressar aquilo que Deus é. Por isso que há essa pluralidade de significados em uma única palavra. Então, não é à toa que foi escolhido pelo escritor, inspirado pelo Criador, estes termos, por eles serem amplos e ter vários significados. E todos eles juntos não exprimem quem é Deus. Adonai também, né, Senhor ou Mestre, é um termo referente de reverência e autoridade. Frequentemente, ele substitui o tetragrama, né, o Yud Re Vav Re, onde se lê Senhor em vez de pronunciar o tetragrama. Então, a maioria das nossas Bíblias em português, quando está escrito Senhor, Velho Testamento, ela está se referindo ao tetragrama, o nome do próprio Deus. E em algumas passagens do Novo, quando Paulo também fala e é traduzido por Senhor, então aí é Kyrios, mas o Kyrios com o mesmo peso do tetragrama, porque como foi usado o Adonai, no Novo Testamento é usado o Kyrios, para expressar justamente o tetragrama. Então, o tetragrama Yud Re Vav Re, Tetzavot, nós traduzimos como Senhor dos Exércitos, Tetzavot, eu sou o que sou dos exércitos, ou o Jeová dos exércitos. Então as traduções variam, mas quando a gente vê Senhor dos Exércitos, é o tetragrama e o Tetzavot, dos exércitos. E isso indica Deus como comandante dos exércitos celestiais e terrestres. Enfatiza poder de guerreiros de domínio sobre as hostes comuns dos profetas e salmos, esses termos, né? Ou seja, a coesão entre títulos plurais, Elohim, e o monoteísmo bíblico tem sido explicado como plural, de majestade, resquício linguístico de transições de culturas antigas, ênfase na plenitude divina,
Cada leitura tem implicações hermenêuticas. A mais prática e tradicional na fé judaico-cristã é Elohim, como plural, de plenitude, apontando para a singularidade de Deus como um vasto poder. Ou seja, né, uma hermenêutica da palavra em si, né, o Elohim ele é um plural da plenitude de Deus, mas aponta também para uma singularidade, por ser único. Deus é único. Então, no Novo Testamento, como já tinha dito, aparece essa palavra Theos, de origem grega, né, que traduz generalizadamente Deus, corresponde a Elohim na Septuaginta, é a raiz de termos teológicos, teologia, teofania e assim vai. Etimologicamente, Theos aparece em contextos não israelita e foi usado pelos escritores cristãos para nomear o Deus revelado em Cristo. Como já falei também sobre Kyrios, no grego, a Septuaginta usou isso, né, para traduzir do Velho Testamento. O tetragrama, o Yud He Vav He, e costuma traduzir por Kyrios, e na nossa tradução está como Senhor. Então, no Novo Testamento, chamar Jesus de Kyrios carrega forte carga teológica. Então, é uma identificação com o próprio tetragrama, com o próprio Deus Criador. Isto é, declaração cristológica de divindade. Para mim, é uma prova teológica de que Jesus é Deus. Quando o escritor Paulo, por exemplo, fala Kyrios, ele está dizendo que Jesus é o Deus Criador, está botando de igualdade com o tetragrama. E os estudos mostram que cerca de 20 a 25% dos usos singulares de Kyrios no Novo Testamento são citações ou alusões ao nome do próprio Deus, o Yud He Vav He, né? O uso, portanto, é deliberado e fundador de cristologia. Então, existem algumas implicações teológicas e hermenêuticas, né? Na revelação progressiva e contextual, o Antigo Testamento revela a Deus com nomes que mostram poder, aliança, transcendência e proximidade. O Novo Testamento, mantendo Theos, aplica a identificação com Jesus, Kyrios, e revela a plenitude trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso é notório, uma hermenêutica clara, precisa, verdadeira, sincera, você vai chegar nisso, que Jesus é Deus. A Trindade, ela permeia a Bíblia nos seus pormenores, nos seus entre vírgulas, entre palavras, na sua profundidade, não deliberadamente, não explicitamente, mas quando você tem uma noção teológica e uma noção intelectual, digamos assim, de compreender o texto, que o texto não é apenas letras, não é apenas palavras, mas o texto originalmente foi escrito por um autor e esse autor quer passar uma mensagem no seu todo. Então, no seu todo, quando nós olhamos para isso, é notório que existe uma trindade dentro dos textos bíblicos e, como um todo, ele é visível. Não está escrito a palavra trindade, mas inúmeras coisas não estão escritas e nós conseguimos entender e compreender quando fazemos um estudo mais profundo. Então, o monoteísmo consiste, né, apesar de termos plurais Elohim e títulos variados, a narrativa bíblica é monoteísta. Ela é monoteísta. Diversidade de nomes não implica politeísmo no cânon hebraico. Então, eu gosto muito do hebraico pela profundidade e da diversidade que a língua tem. Então, Deus tem muitos títulos, nós podemos dizer até chamar de nomes, mas isso não implica vários deuses, é um único Deus. Então, quando fala em 7 espíritos de Deus, não é que Deus tenha 7 espíritos, Deus tem um único Espírito, que nós chamamos de Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele tem, para que nós possamos compreender, Deus divide ele em 7, não espíritos, apesar do texto dizer os 7 Espíritos de Deus, mas são 7 características que apenas o Espírito Santo tem.
E o mesmo sentido é o nome. Então, os nomes são insuficientes para mostrar quem é Deus, né? A própria palavra Deus, a gente está tão comum, é tão comum falarmos Deus, mas eu particularmente não gosto muito, por ser algo mais, hoje virou algo comum, porque as pessoas não sabem o que dizem, não entendem a profundidade da palavra Deus, Theos, Daivos, e muito menos do tetragrama, né, o Yud-He-Vav-He, o Elohim, El Shaddai, enfim, porque tudo isso se perdeu com o tempo, porque a cultura de cada país, digamos assim, é diferente, porque a língua por si só, ela é viva, então ela vai evoluindo ou vai desenvoluindo em alguns casos, mas por isso que eu amo ver no original, gosto de ver no original para entendermos o que Deus quis e quer falar no original. Então, nomes como porta hermenêutica, digamos assim, né, ao pregar, usar o nome apropriado, né, quando está o tetragrama para falar de aliança, é o Shaddai ao falar de bênçãos, cuidados, Kyrios ao proclamar o senhorio de Cristo, ajuda a situar a congregação na teologia bíblica. É importante isso, trazermos essas questões para o público, para o púlpito. Então, o que eu posso dizer mais? Deus, a palavra Deus, ela foi aceita como uma das que representam o Criador. E algo que eu acho muito importante de ressaltar, e até gostaria de indicar um livro para que nós possamos ler, o qual eu já li, que é um livro muito interessante até, principalmente para alguns que não entendem alguns contextos bíblicos. Por exemplo, em Atos, quando é citado o Deus desconhecido, há uma história por trás disso, uma história secular, mas que ela se entrelaça com as questões bíblicas. E esse livro é muito interessante no seu contexto, porque quando eu li ele, me impactou bastante, antes que eu esqueça do nome do livro, né? O nome do livro é O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. O Fator Melquisedeque, ele vai explicar algumas coisas bem interessantes, como Abraão conhecia Deus, né, de um jeito, e quando ele encontra Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, mas não são as mesmas palavras no hebraico, no original, mas ele entende que é o mesmo Deus. E no Novo Testamento, quando Paulo chega e fala sobre esse Deus desconhecido, é Theos. Então ali ele aceita essa palavra Theos como sendo o Deus verdadeiro e explica a origem da... Não que Paulo explique, mas a história em si, se tu for se aprofundar, tu vai entender um pouquinho mais. E esse livro é muito importante para que você entenda esse contexto, de entender que Paulo aceitou esse termo Theos como sendo um mesmo para se equiparar com o Deus de Israel, né, o Kyrios, digamos assim, que ele começou a usar, né? Mas é muito profundo esse livro, mostrando que Deus ele já preparou todas as culturas do mundo para a chegada do Evangelho. Então, nessas culturas antigas, e outras não tantas, que nunca ouviram falar de Jesus, há dentro da cultura implantado por Deus algumas coisas que fazem ligação com o Deus Criador. Então, eu não vou me aprofundar nesse livro, porque senão vai ficar muito extenso, mas é importante que nós busquemos leituras bíblicas
não digo fora da Bíblia, mas é importante lermos a Bíblia todos os dias. O meu projeto de vida há algum tempo é ler a Bíblia todo ano. Esse ano, graças a Deus, já concluí. E para o próximo ano quero ler novamente em outra tradução, não na mesma que eu li nesse ano. Esse ano eu li na NVI. E ano que vem estou pensando ainda se vou ler em uma outra versão ou no original. Estou cogitando, vai ser difícil, vai ser mais demorado, mas estou cogitando ler o Antigo Testamento no hebraico, pelo menos. E se não conseguir, pelo menos eu vou conseguir ler no original e me aprofundar um pouquinho mais. Se eu conseguir ler todo o Velho Testamento no original, já tenho como vitória. Então, que esse vídeo possa te ajudar, saber que Deus, a palavra Deus, ela tem uma origem na nossa cultura humana, como todas as palavras têm, mas que nós possamos entender que estamos acabando a escola bíblica deste ano. Ainda falta, né, um mês e um pouquinho aí para acabarmos a lição sobre corpo, alma e espírito, mas o ano que vem nós vamos falar sobre a Trindade, né? E quando formos falar da Trindade, vamos estar falando sobre Deus pleno, um Deus completo, né? O Deus Elohim, que é plural, mas é singular também. Singular porque está tudo, essa pluralidade está em um único ser. Assim como somos corpo, alma e espírito, que aqui vos fala através do corpo, mas há um espírito agindo em mim e uma alma se comunicando com vocês. Então, que nós possamos entender que o estudo bíblico é necessário. Nós entendemos o contexto original, a profundidade da palavra, e que tu entenda que Deus, Ele é. Não, quando perguntarmos se Deus existe, principalmente o ateu dizendo que Deus não existe, no final das contas, nesta realidade, Ele não existe. Ele é antemporal, está fora do tempo, está fora do espaço, porque se Ele estivesse dentro da criação, Ele seria algo criado, e Ele não é. E o autor da criação não está restrito à sua criação, assim como Michelangelo não está restrito às suas obras de arte. Quando olho para o quadro da Santa Ceia, por exemplo, eu consigo ver que alguém pintou aquele quadro, mas o pintor não está no quadro. E Deus é a mesma coisa, Ele pintou, Ele fez tudo o que nós vimos, mas Ele não está na criação. Ele nos visita, através do seu Espírito Santo, mas como ser, Ele é. Ele é o meu Salvador, Ele é teu Salvador, Ele é o Deus eterno, Ele é o Shaddai, Ele é o Elohim, Ele é o Yud-He-Vav-He, Ele é. E não tem explicação. As palavras humanas, em qualquer língua, nunca vai expressar a complexidade e a totalidade de Deus. Então que você entenda que Deus é. Então, que Deus seja na tua vida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Encerro esse vídeo dizendo que Deus te abençoe e que esse vídeo possa mexer com a curiosidade do teu intelecto, do teu conhecimento, da tua alma, do teu espírito, e que teu corpo possa também desejar saber mais da pessoa de Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe.